Olá! Oi, cheguei. Chegou e trouxe toda uma Saudade, luz, né? Que saudade de você. calor aqui. Boa noite para quem está no Brasil e boa tarde para quem está na Califórnia. Ai, que maravilha. Que Muito prazer receber você aqui, viu, Bar? prazer é todo Muito meu, bom. Léo. Nossa, eu tô até, nossa, coração batendo, Eu porque que também, prazer. eu também. Nós vamos fazendo assim esse movimento dessas lives, né, de promover esses diálogos e depois a gente nem percebe tanto assim, mas quando vai se aproximando, vai ficando aquele nervosismo, né? E aí você, Vai bater nossa, vai começar agora e eu já vou conversar com ela, né? É bem interessante o muito. corpo se Nossa. enche de adrenalina, né? Não, e eu adoro isso, porque fica tudo assim, ó, arrepia, É, isso é energia, isso é vida, né? é. Eu amo isso, eu tô amando. Eu também Esse, adoro. esse Que mundo de bom. lives tá maravilhoso. Sim, com certeza, tá maravilhoso. Eu tô acompanhando o seu canal. Você vem feito algumas atividades, né? As aulas de yoga também, né? As Isso, outras práticas também, os vídeos que você traz, as fotos maravilhosas. Gente, depois segue ela. Eu vou deixar marcadinho aqui, mas já tá aí, vamos seguir e aqui. acompanhar o trabalho dela, que é um trabalho lindo também, que ela vai apresentar um pouco para a gente agora. E já sei aqui que tem uma pessoa especialíssima que está online também, né? Que é a Bartira, sua mãe. Ai, minha mãe maravilhosa. Ela tem Na verdade, compartilhado bastante. é a minha maior parceira da vida, né? Gente, que lindo. E o Espaço Girassol, ele tem essa característica que é as pessoas que vêm por aqui, todas elas têm uma história linda, assim, com a família, né? E tudo é uma inspiração também que traz essas experiências, porque vem, assim, desse sistema familiar, dessa reverência, dessa honra aos nossos antepassados também, né? E tudo Exato. isso nos firma, nos fortalece, né? Muito. Diante de tudo que nós somos, né? Então, eu conheci a Bar, gente, e ai, me apaixonei, uma pessoa maravilhosa. Ela é linda, ela é luz, ela é alegria, ela sempre foi alegria, sempre, né? Nos momentos que a gente se Assim, encontrou assim e foram nesse momento assim terapêutico, né, Bar? Mas foram toques assim, estalos que foram dando, né, nos trabalhos que nós fizemos e ela é uma boa ouvinte, né? Uma característica muito forte sua nesse processo é a gente quando faz um processo terapêutico, assim, quando a gente se coloca a estar com o outro e fazer essa troca, é bom que a gente ouça, né? É bom que a gente fale, mas também que a gente escute com o coração, né? Porque exato. às vezes na hora que vem, né, e às vezes a minha terapia ela é um pouco uma terapia de choque, né? Porque às vezes ela Exato. vai lá no subconsciente, né? E aí a pessoa não está querendo ver, mas é aquilo mesmo, né? Aceite e É, vamos trabalhar, né? Não? E aí exatamente. a Bá, na hora que ela foi vendo as questões, né? Mas não ficou, o que é muito legal, é você não ficar é, tipo, martelando naquilo que não está funcionando, né? E Exato. ela Entender. rapidamente disse, ó, entender, exatamente sentir, né? Compreender e soltar, né? Então, Exato. é maravilhoso conhecer você, viu? E um prazer imenso de estar aqui com você.
tá? O meu coração tá aqui estourando de felicidade. O prazer é meu, Léo. Que Muitíssimo obrigada, lindo. aliás, por esse maravilhoso convite na hora exata, na hora que nem sei dizer, porque foi exatamente o universo que te mandou e falou: agora vai ser a primeira com ele, a primeira de tudo, a primeira conversa sobre vai ser ele que vai estourar para o mundo. Então, Que lindo. e não Fala um poderia ter pouquinho. sido pessoa melhor para me convidar para Ah, isso, com porque certeza. girassol tá aqui no meu Nossa, braço, tá tatuado. vendo? Girassol tá aqui, tem tudo girassol em Ai, mim. que lindo. É muito lindo, gente. Nossa Senhora. Não, e assim, não é só Bah, o clichê do girassol, né? É sim, exatamente a luz que nós buscamos, que ele emana, que faz parte dessa sim. vida. É, quanticamente, todas essas flores, né, todas essas, elas têm uma geometria, a coloração dela, a essência delas, elas têm uma função, né, no Tá. universo. E o girassol, ele é considerado a flor da nova era, né? A geometria do centro do girassol é a flor da vida. Se você buscar um pouco, pesquisar um pouco sobre a geometria sagrada, né? Você vai encontrar Uhum. uma geometria chamada Flor da Vida e você vai ver que é exatamente o mesmo desenho que tem no centro do girassol. Então, o Lindo. girassol ele tem essa simbologia de conexão, né? De trazer diferentes pontos de luz, fazer conexão com várias pessoas, né? Exato. E é uma energia que traz para a gente alegria, né? Porque vai mexer com Muito, essa coisa do sol, né? E para quem muito. não sabe, à noite, quando o girassol está sem sol, né? Um vira para o outro para iluminar, né? São lindos. Exato, e é isso que eu acho que todo ser humano deveria entender. Porque se você precisa de luz, você tem que virar para onde tem luz. Não, não adianta virar para onde está escuro, que você não vai encontrar ali Que o lindo. caminho. Então, virando para a luz, e ainda mais quando Uhum. os dois emanam a luz, e Uhum. aí quando vem a escuridão e que eles se encontram, é aí que vem a Uhum. transformação. E é por isso que Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que o que girassol me lindo. faz acreditar cada dia que eu posso mais, todo mundo pode, né, na verdade. Todo mundo Você pode. já tem essa essência do girassol impressa na sua alma, com certeza. Agora Ai, fale para mim, assim, e para todo mundo que está aqui conferindo essa live, né? Fale um pouco sobre você, quem é você, fale da sua sim, experiência, como que você, que ela está aqui para apresentar, gente, se apresentar e apresentar um trabalho lindo que ela está buscando, que ela está desenvolvendo já, arquitetando todo um método, né, a partir da sua própria experiência, né, que vem desde de da pequena. sua convivência Vamos começar por aí, falar dessa Vamos parte? vamos começar do início. Vamos lá. Bom, eu moro na Califórnia, para quem não sabe, estou aqui há 2 anos. E quando eu era bem pequena, eu nasci, na verdade, no mundo já. Quando eu tinha 1 aninho de idade, minha mãe comprou uma escola de educação infantil. E minha mãe, ela já vinha com esse histórico. E a minha família também, a minha tia, meu tio, com o histórico da educação. De ser professor, a minha tia era mantenedora de uma escola pública também em São Paulo. O meu tio também sempre foi professor de educação física. Minha prima também é professora de educação física, ela deve estar aqui na live, a Amanda. Então, assim, a minha família já vinha com um histórico de educação, de sempre de educação infantil, né, da base da educação infantil para o crescimento até a adolescência, né, das crianças mesmo. E com isso eu cresci dentro da escola da minha mãe e foi incrível, porque eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada professor, eu lembro de cada treinamento que a minha mãe participava. Minha mãe levava os Todo professores cuidado, né? para Curitiba
porque Curitiba é onde fica o Dom Bosco, que é o ensino que ela utilizava na escola dela, que chamava Ursinho Panda. Muita gente aqui que está aqui na live que deve saber já, que é o Ursinho Panda, foi tão famoso lá em São Paulo, em Pirituba. Minha mãe teve essa escola por 13 anos, junto com meu pai, que aí, na verdade, eles tiveram a escola quando eles casaram, já estavam casados antes, e aí eles resolveram comprar a escola. E eu tinha 1 aninho, exatamente quando ela comprou a escola. Então, eu fui crescendo, fui participando, né, como eu falei, dos treinamentos, fui participando de tudo que havia dentro da escola. E até mesmo cuidando de quem era o meu ali, né, o meu amigo mesmo, né, um amiguinho de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, nós fomos crescendo. Inclusive, minha mãe, ela até amamentou mais 2 crianças que estavam Nossa, muito bebês quando vieram para a escola, com acho que 3 meses. A mãe tinha que trabalhar e tinha que deixar na escola. E aí, minha mãe tinha tanto amor, tinha tanta paciência com tudo, e que as mães, 2 mães, pediram para ela até amamentar as crianças, porque não tinha como a própria mãe deles amamentar. Então, eu nossa. chamo até de irmão de leite. Eu tenho 2 irmãos de leite. E você presenciou isso quando você era bem criança. Aí já Bem vem, criança, né, essa eu fui referência, né, crescendo. daquilo que você viu, né? Já Exato. Então, reflete muito em tudo que você é hoje, né? Em todo o trabalho que você faz hoje, né? exato. E Então, como eu que... fui crescendo dentro da escola, com o treinamento, tudo. Uhum, E aí, quando eu tinha 13, 14 anos, minha mãe vendeu a escola, porque já não estava dando muito certo, algumas inadimplências uhum, aconteceram, tudo coisas da vida. E aí, o meu sim. pai e minha mãe, eles foram da escola de educação infantil para o transporte escolar, que o meu pai já fazia transporte escolar. Ele transportava já as crianças, né? Assim que minha mãe abriu a escola, meu pai também começou com o transporte escolar. Então, nós estávamos sempre ali com essas 2 coisas, com o transporte e com a educação. E aí eu fui crescendo. Depois da escola, nós fomos para o transporte escolar, e aí ficamos mais uns anos. E assim foi a minha vida, quase até 20 e poucos anos, com todas essas Como que referências. você chegou aí nos Estados Unidos? Porque também tem uns vídeos seus, né, onde você dá umas dicas para imigrantes também, né? Exatamente, Como que você se virou aí em determinados momentos da sua vida, né? Dando já aquela ex força para quem que está pretendendo exatamente. ir ou quem Aí que está meio perdido, né? isso, vou só dar um oi aqui, ó, Mairi Porã entrando, os pais do Erickson, madrasta Ah, do Erickson, mãe do Erickson, todo mundo entrando boa aí. noite, gente. Sejam todos bem-vindos, gente. O Vamos Erickson, ouvir essa pessoa linda. Para quem não sabe, é meu marido, quem me trouxe para esse lugar chamado Califórnia. Ele está E aqui online? deixa eu ver, acho que ele não conseguiu entrar, ele deve estar treinando, porque está tendo um treino online e ele não para de treinar. Então, ele preferiu Uhum, o treino agora, depois ele vai vir entrar aqui. com certeza. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava em escolas de dança na minha vida inteira, mas desde 2009 eu sempre trabalhei em escolas de dança. Tanto com crianças, eu ficava com as crianças enquanto as mães dançavam, ficava na recepção, ajudava em tudo que você possa imaginar na escola. Então, como eu tive a escola da minha mãe, depois que a escola da minha mãe vendeu, eu fui para o ramo de escolas de dança. Então, eu estava fazendo um evento na Escadaria Sumaré, que é bem famosa em São Paulo. E lá nós fizemos esse evento público e tinha muita gente, assim, tava muito cheio, porque era um dia, um sábado à tarde, não lembro direito. E aí tinham muitas pessoas ali para fazer exercício físico, para, né,
para aproveitar aquele dia com atividades físicas. E nós estávamos lá para apresentar a escola de dança, para quem quisesse, quem estava ali fazendo aquele exercício físico, também procurar a dança como forma de Eu exercício. lembro quando a gente iniciou o processo, né? E aí, quando você Nossa, soube que eu dançava também, você vibrou, né? E eu também, nossa, ela dança, né? Que é um artista encontrando o muito, outro, ainda mais nesse processo, né? muito. Por isso Mas que foi realmente o universo que juntou a gente. foi, com certeza. Aí quando você chegou, aí você foi trabalhando primeiro nesse ramo de produção, de eventos, trabalhando em eventos. Aí como que Então, você chegou nessa parte assim de cuidar da criança, né? Como que então. foi? Aí deixa eu só resumir para o pessoal não ficar muito perdido, mas quando Dá um salto. eu conheci o Erickson na Escadaria Sumaré, nesse dia desse evento, e eu desci da van naquele dia e falei, nossa, será que é hoje que eu vou encontrar a pessoa da minha vida e tal? E assim, eu falei, meu Deus! E eu achei que era uma coisa que eu tava falando da boca para fora. O Mas universo te ouviu. o universo me ouviu. Então, meninas que estiverem aqui, olha, o universo, ele ouve, tá? Então, cuidem com as palavras que vocês falam para o universo, porque ele realmente ouve. Então, foi naquele dia que nós nos encontramos pela primeira vez e depois daquele dia nós nos falamos por mensagens e não paramos mais de falar. E aí ficamos num relacionamento assim bem intenso e ele já estava para vir para os Estados Unidos. Ele nasceu aqui, o Erickson, Uhum, mas ele tem a família no Brasil. Então, ele ficou 10 anos no Brasil e esse momento que nós nos encontramos, que foi em 2017, ele já estava para vir para cá, porque em 2018 a prima dele ia casar. Então, ele vinha para uhum. o casamento da prima dele e vinha para ficar, para morar. Então, foi aí que eu falei, poxa, eu acho que eu não vou. Aí eu fiquei um pouco assim, não sabia o que eu ia fazer. Enfim, eu fiz de tudo, fiz até evento 48 horas sem dormir, porque no Brasil eu também fazia muitos eventos. Por Uhum. isso também tem no meu currículo eventos, dança, tem de tudo no meu currículo, né? Então, aí eu resolvi, falei, não, tá bom, então eu vou encarar essa mudança, vou realmente mudar de vida e vamos lá, vamos abraçar esse mundão e bora. Então, quando eu cheguei aqui, foi em agosto de 2018. Olha a numerologia, 8/8 de 2018. Eu amo essa data. Foi o universo de novo falando, ah, tá no caminho certo. Enfim, e aí eu cheguei aqui, eu falei, poxa, eu tenho experiência com crianças, muita experiência com eventos, experiência com marketing, dança, vamos ver o que eu vou fazer. E aí eu procurei as academias de dança aqui por perto, e o primeiro emprego foi eu fui dar aula de hip hop para crianças de 3 a 6 anos de idade numa escola bem perto aqui da minha casa. E assim, eu cheguei lá sem saber falar inglês, sem nada, com a cara e a coragem. Falei, olha, estou aqui, tenho essa experiência, espero que vocês possam utilizar do meu trabalho. E aí, no dia seguinte, ela me ligou, olha, você pode vir já dar uma aula amanhã? Aí eu, oi? Uhum. Só que eu não estava preparada para né, para essa resposta tão rápida, assim. Mas foi lindo. Eu comecei em outubro e fui outubro de 2018 e fui até dezembro. Aí só que aqui dezembro e janeiro acabaram parando um pouco as aulas por ser final de ano, começo de ano mesmo. E aí, no ano de 2019, tudo mudou, porque aí eu comecei a trabalhar com as famílias brasileiras
E aí que entrou, que aí começou a minha experiência real, oficial, Uhum, como nani mesmo. Mas em 2018 eu já tinha feito alguns trabalhos, uhum, então nesse ano já completam 2 anos que eu tô como nani mesmo, uhum. nessa jornada linda que eu descobri Sim, muito que mais lindo. aqui. Eu já tinha E, isso dentro de mim, e aqui eu descobri que realmente esse é meu propósito. E tá sendo lindo, tá sendo incrível. Pode perguntar. e o que você constou, assim, né, nessa sua experiência como Nani, o que que você observou que acontecem com outras nanes, né? Porque é um trabalho, né? Não deixa de ser um trabalho que tem todo um desgaste físico, emocional, Exato. psíquico, né? Então, Exatamente. é como um trabalho de uma mãe mesmo, né? Sim, Praticamente. sim. Nós somos até mais, às vezes, do que a mãe, porque às vezes a mãe não tá toda vez ali, todo o tempo ali, e ela precisa que a pessoa que está com a criança seja muito mais do que ela, né? Faça os serviços de casa, cuide das crianças. Então, faça até mais do que a mãe mesmo poderia fazer naqueles momentos que a criança está ali. Então, eu percebi que não só aqui, mas como no Brasil também, e como em todos os lugares do mundo, esse trabalho de cuidar de criança é um trabalho que precisa de muito apoio e formação. Não necessariamente uma formação acadêmica, uma formação de pedagogia, porque pedagogia remete mais para professores, né? Professores que são das escolas para poder educar as crianças dentro da escola. Como as nanis, elas estão com as crianças dentro de casa, dentro da própria casa das crianças, a maior parte do tempo, então elas precisam entender esse mundo de que é ser uma cuidadora mesmo, no lugar da mãe. E não tem esse... eu não acho em nenhum lugar um apoio, uma agência que apoie com todo o embasamento de palestras, cursos, terapias, consultorias para essa área. Então, com isso, por isso que nessa Aí pandemia você foi começou a buscar tudo isso, né? Você exato, começou a buscar um autodesenvolvimento, né? exato nessa Buscar essa pandemia. parte terapêutica e tudo, foi remexendo, né? E essa Isso. tua própria experiência de fazer essa busca, né? Foi fazendo você ter esses insights, né? Você perceber que, nossa, é isso. Existem outras mulheres, outras nanes, assim como eu, né? Outras mães também, né? Que passam grande tempo dedicando a sua vida nessa árdua tarefa, né, de cuidar de outros seres, né, de Isso. crianças, né, e aí como que as pessoas, essas pessoas às vezes elas precisam de cuidados também, né? Que às vezes elas se Exato. descuidam, às vezes é tanta preocupação com o outro, né, com o filho ou com a criança que está ali cuidando, né, que às vezes aquilo gera uma certa desconexão um pouco de si, né, porque não está tendo aquele tempo, aquele aprofundamento nas suas situações, né? Isso Ex vai gerando diversas inquietações, né? Muito. E foi exatamente por isso que aí nessa pandemia, depois que eu parei de trabalhar com a família americana que eu estava trabalhando há 8 meses, eu parei em março por causa da pandemia. E aí eu falei, poxa, eu me vi assim, cheia de cursos para fazer, porque tudo estava online, tudo começou a ser muito mais online. E aí, sozinha, porque o meu marido tá, né, no militar, ele foi pro bootcamp da Navy. Então, eu acabei me vendo, poxa, eu preciso ajudar, eu tenho potencial para isso, está nas minhas mãos e eu preciso ajudar.
E aí eu fui começando a fazer cursos de inteligência emocional, cursos de todos os tipos que ofereciam, até de Libras eu fiz, porque inclusive o meu priminho, ele é surdo. E eu tenho muito isso também comigo. Então, eu Uhum. ensino também alguns sinais de linguagens em Libras. E aqui, como não é Libras, porque aqui é em inglês, é o ASL, que é em Uhum. Libras em inglês, né? Na verdade, o sinal de Sim. linguagem em inglês. Também Uhum. acabei estudando isso muito para também passar para as crianças, para poder ter um diferencial e ter uma energia a mais. Porque é exatamente Sim. isso que eu percebi. Nós vamos acabando ficando na rotina, vai cuidando da criança naquela rotina de sempre. Ah, vai no parque, pinta, faz recreação, mas você não tem. Você pode ter um a mais, né? Para apresentar para aquela criança. Em qualquer momento que você está ali com ela, você tem um a mais para apresentar. E é por isso que eu pensei, eu falei, poxa, eu posso ajudar essas nanis com esse a mais, com esses cursos que eu fiz e que está agregando tanto, e com essa base que eu tenho, que é minha mãe na pedagogia, tenho também na psicologia, na terapia, né? Essa base de terapeutas Sim, com também. certeza. Até mesmo Essa, esse holismo, né, que você tem exato, na sua forma de olhar para as coisas, né, para o seu exato, trabalho, para a vida, né, isso influencia demais, porque acaba te tornando uma pessoa que é versátil, né, para várias coisas, que às vezes a criança ela está sentindo algo que não necessariamente, né, é uma dor física. Às vezes ela está querendo um carinho, às vezes ela está muito querendo, né, amor, uma conexão energética também, né, porque a criança tem muita necessidade disso, né, exato, alegria de sentir a alegria, e a alegria é uma energia também, né? exato. Então, E foi é por incrível, né? Como você consegue fazer essa junção e com certeza isso está influenciando nesse trabalho, né? Que você está isso. desenvolvendo, que você está, né? Exato, e foi exatamente assim que eu pensei. Eu falei, poxa, eu vou ajudar da forma que eu puder, sabe? Começar da forma que eu puder e passar o que eu tenho de informações, né, legais e novas para as pessoas, porque não adianta ficar só comigo o conhecimento, entende? Uhum. Tudo bem, é legal eu passar para as crianças, para o meu trabalho, tudo, mas eu vejo essa necessidade de apoiar essa área de nanes, porque, inclusive, até daycare, né, as creches, elas, esse pessoal precisa de apoio, não são só eles que precisam reenergizar, eles precisam também de alguém que ajude eles a ter essa energia para trabalhar com a criança. Até Agora mesmo imagino, eu já ouvi de algumas perdão. mães falando Uhum. que, poxa, mas eu contratei uma nani, mas ela não tem muita energia, ela não brinca com meu filho. Aí eu falei, poxa, mas é que entenda, né? As pessoas também têm os seus dias ruins, infelizmente, esse trabalho de Nani exige muita paciência, amor, né? O acolhimento e a motivação, até a minha mãe dizendo aí. Exatamente. Então, as crianças precisam desse amor e precisam sentir que estamos ali, estamos presentes. Não é só como qualquer trabalho que você vai, vou fazer meu papel e vou embora. Não, você precisa estar ali, porque a criança sente. A criança sente cada momento que você está ali ou não. Se você está pensando em outra coisa e está ali com a criança vai sentir que você não está ali exatamente 100% com ela. Entende? Perfeito, maravilha.
Olha, aqui todas as pessoas que estão online, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes nesse momento, ouvindo essa Obrigada, pessoa Aline. maravilhosa, que é a Bá Iglesias. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, quiserem tirar alguma dúvida, certo? Sobre esse trabalho que ela vem fazendo, ou até mesmo perguntar qualquer coisa sobre a própria experiência de vida dela, né? Isso. O que as experiências que ela está tendo, né? E aqui a Lari já está aqui. Olha, depois da gente, todo mundo que está aqui online, as terapeutas, as doulas, as nanes também, tem muita mãe aqui também, certo? Presente. Então, gente, depois faz uma troca com a Bar, que esse espaço é Isso. para isso justamente. Quem sabe até está fazendo um momento de vocês com ela. Depois você dá uma olhada nas lives anteriores aqui no canal. Tem algumas lives com uns assuntos assim que possam, né? Você pode estar dando uma puxada nesse sentido. Sim, E sim. aí são pessoas super abertas, entendeu? Para Muito fazer essa bacana. troca. E é isso, a gente Eu fazer esse vou, movimento lindo, né? eu vou falar um Tem pouquinho pai também. também, ó. Ah, tem pai Olha aqui, também. ó. Que legal! E eu fico muito grata de saber que tem pai aqui também, porque os pais Tá aqui, vendo? eles são muito, muito guerreiros também com a gente aqui. Inclusive, tem muito pai que entrevista as nanis, né? Porque às vezes a mãe tá com o bebê ou tá grávida. E aí os pais que ficam nessa parte, eu acho muito bacana essa ajuda. E eu queria falar um pouquinho como é que vai funcionar o projeto, né? Perfeito, ótimo. Bom, o nosso propósito é apoiar mesmo, ter uma base de apoio e formação. Formação mesmo, vai ter até certificado no final, nós vamos emitir tudo para ter uma regularização do curso. Vai ser também como formato de palestras, terapias e consultoria. Tá? As consultorias nós estamos começando agora, inclusive, estamos fazendo gratuito esse mês, porque eu quero realmente ajudar e perceber qual é a necessidade das nanis, qual é a necessidade das babás, até mesmo no Brasil. Porque nós estamos nesses dois lugares, né? Brasil e Califórnia, e até no mundo mesmo. Na semana que vem vai ter uma live com uma nani que está em Nova York. Eu vou bater um papo com ela também. Que lindo. E vai ser muito legal. Então, vão ter algumas lives também aqui. Você está estreando esse de frente com a Bá Iglesias. Nossa, que lindo, né? Depois vamos Então, salvar essa para você colocar no seu canal no YouTube também, colocar isso. uns, né? Eu vou colocar no canal do YouTube, Maravilha. porque amanhã tem vídeo novo e é exatamente sobre esse assunto. Então, Ah, que já vou lindo. colocar lá, porque eu vou falar sobre a diferença de au pair, nanny e babysitter, porque o pessoal pensa que é tudo igual, que é tudo babá. Mas, na Sim. verdade, Explica pra gente como que é. tem pequenas diferenças. São Uhum. todas babás, sim, mas a au pair, ela é contratada por uma agência. É como se fosse um programa de intercâmbio. É um programa de intercâmbio. Uhum. E a au pair tem um limite de idade, de 20 até 27 anos, se eu não me engano. 26 ou 27 anos. Então, as meninas de 28 para cima não podem entrar no programa de au pair. Então, quem está aí no Brasil e tem acima de 28 tem que ser nanny ou babysitter. E aí, o que acontece? O programa de au pair, ele paga um valor semanal. Normalmente, a Nani tem toda uma regra. Aí, a agência, sim, que faz esse apoio da au pair. Só que é por um prazo limitado. Então, tem um contrato, digamos, acho que, se eu não me engano, é 1 ano, no máximo 2 anos. E, se eu não me engano, a pessoa tem que voltar depois para o Brasil e aí fazer um processo novamente. Então, assim, é um processo um pouco mais rígido e demorado.
o processo de au pair. Então, é como uma intercambista. Agora, a Nani é uma pessoa que já tem experiência na área com crianças. Então, ela vai também receber um pouco mais do que o valor que uma au pair recebe. Que o valor, só para vocês terem uma ideia, o valor de uma au pair, ela recebe por mês $800 por mês, tá? Então, como ela não tem gastos com aluguel, carro, porque a família dá todo esse apoio, então, na verdade, esses $800 eles acabam sendo livres. A Nani, então, ela tem esse diferencial que quando você tem uma experiência a mais, você também recebe um pouco a mais. Então, aqui na Califórnia, a Nani, as nanis, elas recebem de $20 a $25 a hora. É uma média, só que é por hora. Então, não São por hora, né? Isso, não é mensal como o au pair. A au pair é 800 no mês. Agora, a Nani não, é por hora. Então, as horas que você ficar com a criança vão ser contadas. Então, por exemplo, por dia, você pode trabalhar 4, 5 horas, que é o part-time, que é metade do dia. E tem o full-time também, que é o dia inteiro, durante a semana, com a criança. Que aí é o dobro do tempo, que seriam 10 horas, mais ou menos. E aí é o pago pelo valor da hora. E aí, babysitter, o que é a babysitter? Que, na verdade, todo mundo fala só babysitter. Mas a babysitter... Ela é a famosa. Mas na verdade, a função que é quando é necessário. Tipo, por exemplo, a família vai viajar, os pais vão viajar e precisam deixar as crianças com alguém. Então, a babysitter, ela é essa emergência, digamos assim. Ela fica com as crianças, né, nessa emergência e ela ganha um total dos dias que vão ficar e as horas. Então, por exemplo, pode ser por hora e pode ser por dia. Isso vai ser acordado com cada família. Mas, normalmente, babysitter, ela também é um pouquinho mais nova. Então, aqui nos Estados Unidos, ela é conhecida como a menininha, né? Que tem 15, 16 anos, que fica com as crianças. Que ela não tem tanta experiência, mas ela é uma pessoa que consegue... né, fazer uma recreação, brincar junto com as crianças. Então, ela pode dar esse apoio para os pais. Então, essas três são as diferenças entre esses 3 tipos de trabalho. Então, assim, as 3 são babás, como eu disse, mas tem esses diferenciais de valor, de pagar por hora, ou a experiência ou não. Isso tudo também é muito particular, porque cada família tem a sua expectativa, né, para contratar. Então, às vezes, uma família quer uma coisa, às vezes outra família quer totalmente outra. Às vezes, tem família que gosta de nanis que tem um carro já, que não precisam do carro da família, que já tem um carro, então eles preferem pagar a mais pela gasolina da nani, e a nani vai levando as crianças para recreação, para a escola, para onde tiver que levar. Então, essa é a maior diferença. Eu também não expliquei que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos também, eu comecei a trabalhar também com eventos, que era o que eu fazia em São Paulo. E aí eu até fui contratada nessa pandemia por uma agência para fazer eventos também, casamentos e etc. Só que aí, como essa pandemia está se estendendo, os eventos não vão acontecer esse ano. Então, vão acontecer só ano que vem. Mas eu fico sempre nessas 2 áreas por aqui. Eu não descarto nenhuma área nem outra, porque eu acho que tudo vale, tudo é como experiência. Com certeza. Tanto que eu fiz educação física no Brasil. E são coisas que você gosta, né? Você se identifica e todas essas coisas constroem quem você é, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz educação física no Brasil, eu tenho um pouco também
dessa coisa de exercício físico, Dessa alma dança, esportiva, né? esse lado esportivo, que eu sempre joguei vôlei também, que eu amo jogar vôlei. Eu amo esse lado do esporte e é por isso tudo que eu fiz essa base para apoiar as nanis e trabalharem isso com as crianças. Porque a criança ama dançar, a criança precisa se movimentar, precisa da terra, precisa pegar, sabe? Ela tem que estar em contato com a natureza também. Então tem todos esses, sabe? Tem a pedagogia, tem a psicologia, tem tudo isso que tem a base, mas também tem um a mais que nós podemos utilizar, que é o do nosso dia a dia, sabe? Essa Que é experiência com o corpo, né? Bem com o marcante no seu corpo. trabalho também, né? Exatamente. Tem mães que falam assim, até hoje eu tenho até uma recomendação lá no LinkedIn de uma mãe Uhum. falando que eu ensinei a filha dela em uma semana que eu fiquei com a filha dela, eu ensinei uma coreografia para ela, e a menina tinha 2 anos. Então, assim, ela ficou assim, nossa, chocada, porque com 2 anos ela não imaginava que a filha dela poderia aprender a dançar com 2 anos, né? Então é isso, eu acho que é exatamente usar a minha essência para passar adiante isso. Eu senti essa necessidade, então é por isso que esse propósito está sendo colocado nesse projeto. Ai, que lindo. E o seu projeto, assim, materno, você pensa nisso? Pois é, isso aí já tá nos planos, né? Porque eu preciso. Porque Eu parece que você quero. vai exercitando também, né? Não, eu já estou assim, ó, fazendo quase pós-graduação, para quando tiver É, o tá vendo? meu, já tá Que preparada um lindo. pouquinho, né? E Não é interessante totalmente. que na live passada nós falamos um pouco com a Maísa, né? E a Maísa, ela tem dado um toque sobre o cuidado, pessoas que... Nossa, fugiu o assunto aqui. O cuidado das filhas, de mãe para filha. É tipo assim, exato, que a Maísa, ela tá trazendo bem esse traço, assim, cuidar de criança é uma coisa, cuidar de filha é outra, né? Exatamente, E exatamente. são desafiadores, que como você falou, às É, vezes, né, a Nani, ela acaba tendo um papel mais presente do que a mãe, né? mais ainda, exatamente. A Maísa é maravilhosa, eu também acho ela, nossa, ela é simplesmente. Tanto que assim, eu tô numa expectativa enorme também para ter essa experiência de ser mãe, porque é uma coisa incrível e que eu desde pequena, né, eu sempre convivi com as mães, né? Então eu sempre eu tô na expectativa, né? Não posso esperar tanto assim, mas enquanto eu não tenho o meu, eu vou cuidando com muito amor desses seres que vêm para mim, que estou cuidando Com atualmente. certeza, que é lindo, é uma missão, né? Com Uma certeza missão você está se maravilhosa. conectando com todas essas crianças, com essas famílias também, né? De você estar num outro lugar, porque você está num Exato. outro lugar que não é diferente, são diferenças culturais também, né? Uhum. São vários desafios que você vai tendo que lidar com você mesmo, nas relações com os outros também, né? Acredito que seja Exatamente. bem desafiador. E aí você vem com esse painel, né? Porque quando você vai no Instagram da Bar, gente, depois vocês visitam lá, você vê um painel de possibilidades. Você vê ela fazendo treinamento físico, você vê ela fazendo treinamento de yoga, você vê ela trabalhando a meditação, você vê É, ela falando sobre o cuidado, você vê ela dançando, tem exato. uma variedade de possibilidades. Eu acho lindo isso, porque outras nanes, né, ou até mesmo mães, né, cuidadores, né, Sim. cuidadores, todos os que cuidam com amor, né, forem lá fazer essa visita e disse, nossa, ela, como é que ela consegue fazer?
Tudo esse tanto isso. de coisa, né? Tudo isso ainda cuidar de criança, né? É uma mente quântica e administradora também, né? Tem Exato. muita administração aí, Tem né? muito, tem que ser muito. Então, por isso que eu uso a minha tecnologia em marketing, que eu cursei até em São Paulo, eu fiz marketing, e esse curso, essa faculdade foi para a vida, porque lá eu aprendi o planejamento estratégico, eu aprendi como administrar, como agendar, como fazer uma rotina. Então, essa faculdade, para mim, foi para a vida, não foi nem só marketing, sabe? Foi exatamente para eu aprender como administrar tudo isso na minha vida. Então, por isso que hoje eu me sinto preparada e forte para fazer valer esse projeto e para realmente conseguir ajudar a quem puder vir e quem tiver aberto, porque essa área realmente me tocou e eu percebi que ela precisa de um apoio. Essas pessoas, nanis, precisam desse apoio, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, por que não? Por que não ajudar? Se eu estou aqui disposta, se eu estou aqui para isso. Com certeza, Eu com tenho certeza. recursos, eu tenho recursos, eu tenho a internet, eu tenho aqui todo o O recurso para poder conhecimento, o né? Também, conhecimento, o tudo. embasamento, as pessoas que estão comigo, né? Que eu não estou sozinha, eu queria deixar claro que eu não estou sozinha, que eu tenho pessoas comigo que é a pedagoga, que é a psicóloga. Então, assim, não estou sozinha para poder dar esse apoio total, sabe? É tudo com embasamento, com estudo e com comprovação que dá certo. Então, por isso que eu tenho Maravilha. depoimentos maravilhosos, que eu até depois vou deixar organizado no meu Instagram, para os pais e mães também Uhum, que quiserem dar uma olhada nos meus trabalhos e para quem eu já trabalhei. uhum, Que as mães, inclusive as mães que eu estou trabalhando agora, uhum. são duas famílias, na verdade, né? É muito interessante, até você falou sobre a diferença de culturas e tudo mais. Então, isso que eu queria deixar claro, que aqui, muito mais até que o Brasil, tem essa diferença de cultura, porque aqui nós temos o brasileiro casado com a alemã, a argentina casada com o alemão, o russo casada com a brasileira, sabe? Então, essa mistura faz com que o trabalho de Nani fique ainda mais desafiador e ainda mais Nossa, produtivo, porque você pode aprender línguas com as crianças, sabe? É incrível. multicultural mesmo, É né? incrível isso, porque as crianças que eu estou trabalhando são duas crianças juntas. Eu trabalho com eles 4 ou 5 horas, os dois juntos. E eles dois, é um casal, um menino e uma menina. Eles falam alemão, porque os pais são alemães e as mães são Sim, brasileiras. Na verdade, da menininha, o pai é brasileiro e a mãe é alemã. E o do menininho, a mãe é argentina e o pai é alemão. Então, assim, é uma mistura. E eles falam alemão, inglês e o português, entendeu? E aí eu fui contratada exatamente para conseguir, para tentar não, para falar o português com as crianças, porque eles precisam do português no dia a dia, com 3, 4 anos, porque a criança com 3, 4 anos é a idade que mais vai entrando a língua sim, na mente, né? A língua ali, que vai ser sim. fácil depois para ela utilizar. Então, é maravilhoso. Às vezes, quando eu converso com a Maísa e com a Carol, que elas têm os filhos, né? A Maria Clara, tem um vice, tem a Maia, né? E às vezes eu estou conversando e eles entram, né? Na live passada, a Maria Clara entrou também, né? No E eu final eu acho vi. engraçado. Foi, às vezes eu estou conversando com eles e aí a criança entra, né?
E Sim. às vezes a criança tá. Quem é? É o tio Léo, né? Aí começa a falar inglês. Olha, aí, Aí eu falo, hello, baby. mas é o que eu digo, Léo, com criança não precisa saber falar perfeitamente, é você ter É esse amor, lindo como a se comunica, alegria. né? É a primeira, eu acho assim, a primeira linguagem da criança é o brincar, né? Então, se você brincar, fizer alguma palhaçada, alguma coisa engraçada para a criança dar risada, não tem inglês, português, alemão que Já ganha ela, né? ganha a criança, entendeu? Eu acho isso, o É amor é o incrível. principal. Se você tem amor, o resto é o universo que vai te levar, Com né? certeza. Aqui tem vários comentários que eu sei que você, assim como eu, vai olhando os comentários e aí a gente não vai lendo os comentários, mas Vamos ela ver. vamos falando de acordo com o que vai aparecendo, a gente vai puxando quanticamente, né, na mente a Verdade. resposta, né? Várias pessoas lindas aqui presentes. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. A Grace, que linda, falou: eu não A sabia disso Grace. tudo. É sempre bom saber sobre como funciona nos países. A Grace é a maravilhosa professora de yoga, que foi com ela que eu aprendi muitas coisas. E que, inclusive, eu uso com as crianças e dá super certo. Ai, que lindo. É muito incrível usar o Maravilha. yoga, E a para os dança. pais, e para os pais que estão assistindo agora, assim, quais são as dicas que você deixa, assim, pela sua própria experiência como Nani dentro desse contexto, né, familiar? Sim. Quais são os toques assim que você deixa como Nani para os pais, entendeu? Bom, o que eu sempre falo para as mães, que eu tenho muita afinidade com as mães que eu trabalho, que eu gosto de ter essa afinidade exatamente porque eu estou ali dentro da casa deles, né? Então, se nós não tivermos essa conversa aberta, fica um pouco frio, né? Então, eu prefiro sempre conversar. Eu acho que a dica para os pais é converse abertamente com quem você vai contratar ou com quem vai cuidar dos seus filhos enquanto vocês não estiverem. Mas converse abertamente e fale exatamente o que vocês gostariam que fosse passado para o seu filho, entendeu? Porque às vezes a Nani está ali para fazer o trabalho dela, mas ela precisa que a família deixe claro o que precisa ser feito com o filho. Entendeu? Porque às vezes eu posso ensinar dança, posso fazer o meu jeito, mas às vezes tem um pai que não quer que o filho dance, que o filho faça yoga. Mas se for conversado, é uma coisa, por isso que eu falo, a conversa chega sempre num lugar de amor e num lugar de paz, que não tem explicação. Então, assim, conversar é você trabalhar bem, fazer o seu trabalho de nani perfeitamente. Então, os pais devem. Essa é a dica, é conversar, deixar aberto Uhum. o que O que que vocês vocês gostam. acham? O que que você acha assim que os pais mais aprendem com a Nani? Eu acho que é exatamente esses conhecimentos agregados que nós trazemos. Cada uma traz um pouco mais de conhecimento, porque cada uma faz ali a sua rotina, cada uma tem o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, e com isso elas vão trazer para as crianças aquele jeito delas, e elas podem agregar muito também na família. Porque aí a família às vezes não tem, às vezes, o jeito de cuidar daquele modo que ela está cuidando. E às vezes a família pode olhar e falar: olha, poxa, a criança gostou, então podemos usar isso também. Então, por exemplo, as crianças gostam de dançar, gostam de fazer yoga, gostam de movimentar, fazer recreação. Então, por que não os pais também usarem isso no dia a dia com as crianças também, sabe? E é isso que eu falo para os pais as famílias que eu costumo trabalhar. O que eu faço com as crianças, eu procuro deixar também
para eles fazerem no final de semana. Tem até um tipo de calendário que eu deixo, tipo não, um calendário que eu costumo deixar bem grande, assim, para as crianças entenderem a rotina, o que se deve fazer. Tem horários para isso, tem horários para aquilo. É hora de brincar, hora de comer, sabe? Então, a criança, ela precisa entender cada momento do dia. Porque se ficar bagunçado na cabeça dela, a vida dela vai querer ser bagunçada, né? Com certeza. Então, E eu às acho. vezes é um desafio para os pais, né? Trazer esse senso mesmo de organização, de criar essa rotina, né? Para a Exato. criança é um desafio imenso, né? Tanto que a família americana, que eu trabalhei, a última família americana até março, hoje ela até me manda mensagens, às vezes, até com fotos do calendário, porque foi uma coisa que eu criei lá com eles e que eles usam até hoje. Eu não estou lá mais, agora tem uma outra Nani lá, mas eles acabaram pegando essa dica, né, e utilizando no dia a dia deles, da família mesmo, no dia a dia familiar entre pai Perfeito. e filho. Então, eu Qual acho dessas atividades assim que você costuma fazer com as crianças, com a sua experiência? Quais são as atividades assim que você acha que fixa, entendeu? Que tu acha que as crianças elas recebem assim de imediato e os pais também já, nossa, eu quero isso para os meus momentos com meus filhos, né? sim, não tem muito uma receita de bolo, né? Porque cada criança tem o seu jeito, cada família tem o seu jeito. O que eu utilizo muito é sempre a alegria e a risada. Então, isso nunca dá errado. Então, o que eu gosto muito é que quando tem algum desconforto, alguma coisa que eu vejo que a criança não quer fazer, e tem funcionado muito, é essa coisa de cócega, de risada. Então, às vezes a criança, não, faz uma cara de, não quero, tá bravo, ou quer, sabe, tem aqueles ataques de histeria e tudo. É ter calma e levar para o lado do bom humor, sabe? Eu acho que o bom humor é o Sim, que prevalece sempre. Então, com certeza. olha lá. Ó, Então é isso, eu acho que o dar risada, o fazer cócegas, é sempre isso que funciona, que tem funcionado nesses últimos anos que eu trabalhei como Nani, que estou trabalhando como. uhum, E não vou parar de trabalhar como Nani. Eu vou é, apoiar as Nanis, mas vou continuar trabalhando nas famílias perfeito. também. A minha experiência assim como terapeuta atendo alguns pais, existem muitos casos em que é um desafio para eles lidar com os medos que as crianças têm, né? Porque Sim, com certeza esses pais, né, já foram crianças, já tiveram seus medos e sem dúvidas eles percebem o que esses medos influenciam nas suas vidas hoje. Então, às vezes eles estão de frente para isso quando a criança traz os medos dela, né? Então, como que você costuma trabalhar essa questão do medo? Porque você sabe que hoje em dia é uma emoção assim que está a flor muito da pele. presente. Nesse momento de pandemia também, né? Fica uma Muito. coisa muito forte, né? Porque os pais já sentem o medo daquilo que é desconhecido, daquilo que não se sabe o que vai acontecer, e sem querer, querendo, esse medo acaba sendo transferido para as crianças, né? Sim. E Bom, como que você costuma ver isso, trabalhar essa questão, né? Bom, falei 6 formas porque a primeira é: não diminua o medo do seu filho. Entenda por que ele está sentindo esse medo. Não dê risada e dê segurança para ele nesse momento. A segunda é: escute e entenda a causa desse medo. Pare e converse com ele. Entenda por que ele está sentindo aquilo e como você pode ajudar. A terceira é muita tranquilidade e segurança naquilo que você está passando para o seu filho naquele momento. É aquilo que ele vai deixar guardado para a vida.
Então, tome bem cuidado nesse momento do medo. A quarta é não obrigue a criança a enfrentar esse medo. Como eu estava falando no final da live, eu tive uma situação com a menina que eu cuido e ela não queria entrar no trampolim para pular. Então, eu deixei que ela ficasse no canto dela, no tempo dela. E assim, ela ia perceber que não tem problema, que o medo vai embora e que com naturalidade ela pode enfrentar esse medo, mas não force. E as duas últimas são: use livros infantis e incentive o pensamento positivo. Essas 6 formas ajudam muito